Relatos assombrosos. Primeiro relato: a amarração que virou maldição. Nina, 29 anos, bancária, morava no interior de Minas Gerais. Tímida, nunca teve muitos relacionamentos. Até que um dia conheceu Tiago, um advogado recém-formado transferido para a cidade. Saíram por 2 meses, até que do nada ele desapareceu. Ela entrou em desespero. Chorava, ligava, procurava, mas sem resposta. Até que uma amiga sugeriu uma consulta espiritual. É só para dar uma forcinha ao destino, disse ela. Então essa amiga apresentou a Nina uma mulher chamada Dona Eulália, conhecida por trazer amores de volta. A amarração custaria um valor em dinheiro e um trabalho de sangue e entrega de oferendas. No dia marcado, Nina levou uma peça íntima, cabelo e uma foto de Tiago. O ritual é feito em um cruzeiro à meia-noite, com vela preta, frango vivo e um boneco. Eulália diz: se ele não voltar, ninguém mais terá ele, nem vivo, nem morto. 3 dias depois, Tiago aparece na casa de Nina, suado, pálido, confuso. Ele diz que não sabe por que está ali, mas não consegue parar de pensar nela. Eles começam a se ver, mas ele tem pesadelos, alucinações, vômitos inexplicáveis. Ele tenta se afastar de Nina, mas sente dores fortes toda vez. Então, ele começa a agir como um zumbi. Uma noite, ele tenta se jogar da varanda do apartamento dizendo: tem uma mulher que me puxa e ela está dentro de você. Tiago é internado, mas os médicos não encontram nada clínico. Então Nina volta a procurar Dona Eulália, que está irreconhecível, dizendo: você não pagou o que foi pedido, e agora ele está preso entre os mundos. Nina descobre que o ritual exigia 7 dias de velas acesas e uma oferenda de sangue mensal, que ela não fez. Agora começam a acontecer fenômenos em sua casa. Sons de passos, porta que bate sozinha, boneco encontrado debaixo da cama com olhos perfurados. E Nina começa a ter sonhos recorrentes com Tiago morto, amarrado dentro de uma caixa de madeira, até que Tiago morre em um acidente estranho. Escorrega, cai do 2º andar e quebra o pescoço. No velório, Nina vê Dona Eulália de longe, com um sorriso discreto. Dias depois, Nina encontra na porta de casa uma vela preta derretida e um bilhete. Agora, ele é só seu, para sempre. Desde então, ela relata sentir a presença dele. Vozes, suspiros, objetos mudando de lugar. Já tentou se mudar, mas nada adianta. Ela diz que vê Tiago sentado na cama toda a madrugada às 3h33 e que se pudesse faria tudo diferente. Mas agora é tarde demais. Segundo relato: a amarração de Elisa. A história que você vai ouvir agora não está em livros, não está em podcasts. Ela foi contada em sussurros, em um vilarejo do interior da Bahia. Uma mulher apaixonada, um homem que decidiu partir e uma decisão que não tinha volta. Tudo começou com uma amarração. Elisa, 33 anos, vive em Valença, Bahia, cidade pequena. Conheceu Marcos, 38 anos, professor de história, recém-chegado de Salvador. Romance rápido, intenso, cheio de promessas. Após 6 meses juntos, Marcos se afasta, diz que precisa de tempo. Elisa entra em desespero e começa a desenvolver crises de ansiedade e insônia. Até que, em uma noite de insônia, ela pega o celular e diz: se eu não puder ter ele, ninguém mais terá. Então, no dia seguinte pela manhã, ela procura alguém que possa fazer seu amor voltar. Até que ela encontrou Mãe Áurea, conhecida na cidade por trazer pessoas de volta. Mãe Áurea explica que o ritual de amarração exige sangue, oferendas e um compromisso de fidelidade espiritual. São feitos 7 rituais ao longo de 13 dias. Mãe Áurea pede as coisas necessárias juntamente com uma foto de Marcos e terra de cemitério. No último ritual, Elisa precisa enterrar um boneco em forma de Marcos sob a cama onde dormiram juntos. A alma dele vai te procurar, mesmo contra a vontade dele,
diz mãe Áurea. Após 2 semanas, Marcos reaparece, confuso, abatido, dizendo sentir um chamado. Após 2 semanas, Marcos reaparece, confuso, abatido, dizendo sentir um chamado. Eles reatam, mas Marcos começa a ter comportamentos estranhos. Perde peso, sente frio constante. Ouve vozes, principalmente às 3h da manhã. Diz a Elisa que vê uma figura no espelho atrás dela. Marcos começa a perder a sanidade. Ele tenta fugir, mas toda vez que faz isso, sofre acidentes inexplicáveis. Nesse mesmo tempo, Elisa começa a ficar possessiva, dizendo: "Se você me deixar, ela vem te buscar." Marcos não entende nada. Quem vem buscar ele? Mas Elisa se cala. Ele começa a encontrar símbolos de proteção presos em sua roupa, mas não sabe como foram parar ali. Então ele vai a um terreiro pedir ajuda, mas o pai de santo se recusa a ajudá-lo, dizendo que o trabalho foi feito com entrega e que só quem amarrou pode desfazer. Até que Marcos morre dormindo no sofá da casa de Elisa, sem sinais de violência, apenas com olhos abertos e sangue escorrendo do nariz. Perícia não aponta a causa exata. Após o velório, Elisa desapareceu por 7 dias. Quando é encontrada, está em estado catatônico. Na casa dela, encontraram o boneco amarrado com fios de cabelo e um pedaço do coração de uma galinha preta, ainda fresco. A casa de Elisa fica abandonada. Vizinhos relatam sons estranhos vindos da casa. Risadas, batidas, passos. Um casal que alugou a casa relata ter visto Marcos no espelho e uma mulher sussurrando ao pé da cama. A casa permanece fechada até hoje. Mãe Áurea também sumiu. A última vez que foi vista, ela estava entrando na mata com uma vela vermelha na mão. Terceiro relato: a paixão. Lorena, 31 anos, designer gráfica, vive em Vitória da Conquista, BA, onde conheceu Davi, de 34 anos, em um evento de fotografia. Eles começam um romance intenso e em 2 meses já estavam morando juntos. Enquanto Davi é gentil e carismático, mas evita falar do passado, Lorena se entrega completamente. Tudo parece perfeito, até Davi começar a mudar do nada. Ele começa a se afastar sem explicação. Evita o toque de Lorena, fica dias fora de casa e um dia simplesmente sumiu. Lorena, desesperada, liga, manda mensagens, visita familiares, mas ninguém sabe onde ele está. Dias depois, ela descobre que ele voltou para o interior de Goiás, para a casa da ex-mulher. Lorena entra em desespero, emagrece, para de trabalhar, tem crises de ansiedade e diz que faria qualquer coisa para ter ele de volta. Uma colega de trabalho indica uma mulher conhecida como Madame Lourdes, de Feira de Santana, onde a vidente diz que Lorena foi vítima de trabalho de separação feito pela ex de Davi. Para reverter, seria necessário um ritual, uma oferenda e um laço de fita preta com terra de cemitério. Lorena aceita e paga o valor que Madame Lourdes havia pedido. Durante o ritual, ela sente uma presença apertando seu peito e tem um sonho onde Davi grita, acorrentado. Ela dizia que a alma dele já estava no limbo, mas que ainda dava tempo de puxar. 4 dias após o ritual, Davi aparece à porta de Lorena. Ele está diferente, pálido, com o olhar perdido. Diz: "Não sei por que voltei, mas eu tinha que vir." Retomam o relacionamento, mas agora Davi é apático, frio, quase mecânico. Ele dorme falando frases que Lorena nunca ouviu. Começa a sonhar com uma mulher de véu vermelho que o chama de meu servo. Lorena começa a ouvir vozes pela casa, mesmo quando está sozinha. A eletricidade da casa começa a falhar toda a madrugada, às 3h33. Davi começa a sofrer dores inexplicáveis. Médicos não encontram nada. Um padre amigo da família visita e diz que há algo vivo naquela casa que não deveria estar ali. Davi tenta sair de casa. Toda vez que sai, desmaia ou é arrastado de volta por pesadelos.
Uma noite, ele sangra pelos ouvidos e entra em estado de transe. Lorena grava ele falando com outra voz. Ele é meu agora. Você não pode mais devolver o que me foi dado. Lorena tenta desfazer o ritual com Madame Lourdes, mas não encontra a mulher e a casa está abandonada. Indo atrás, ela descobre que a mesma mulher morreu anos atrás em outro estado. Meses depois, Davi morre dormindo com olhos abertos, boca cerrada e as mãos cruzadas. Lorena entra em estado de choque por não ter conseguido fazer nada por ele. No dia seguinte, encontra no travesseiro um fio de cabelo que não era dela nem de Davi, amarrado em 7 nós. A polícia não encontra sinais de crime. Lorena começa a ouvir alguém chamando por ela à noite. Vizinhos relatam ver uma sombra sentada na cama toda madrugada. Hoje não importa onde ela esteja, ainda vê sombras e ouve vozes. E ela sabe que será assim até o fim de sua vida. O quarto relato. O ritual da noite sem lua. Olavo tem 42 anos, mora em Goiás, onde se apaixona por uma mulher casada chamada Letícia. Mas ela o ignora. Um colega de trabalho, vendo sua situação, oferece ajuda de um pai de santo forte. O ritual é feito em uma noite sem lua. Dias depois, Letícia começa a visitá-lo sem saber o porquê. Ela fica obcecada por ele, largando o marido. Tempos depois, ela começa a ter crises dissociativas, dizendo que tem outra pessoa dentro dela. Começa a se automutila, fala com a voz de criança e tenta se afogar no tanque de água. O pai de santo morre 2 dias depois do último ritual feito por ele. Letícia simplesmente desapareceu e ninguém sabe do seu paradeiro. Olavo vive sozinho, jurando que ela ainda mora com ele. Porém, nunca mais ninguém viu Letícia. Quinto relato. Ela nunca foi embora. Renata, 24 anos, mora em Belém do Pará, onde vive um relacionamento com Jéssica, uma mulher mais velha e manipuladora. Após o fim do relacionamento, Renata começa a sofrer com depressão profunda e começa a sonhar com Jéssica fazendo um ritual debaixo de uma árvore. Indo atrás de conhecidos de Jéssica, Renata descobre que a ex realmente praticava magia. Começa a ouvir passos, sentir toques e ver a sombra de Jéssica mesmo com ela morando em outro estado. Depois de alguns meses, ela recebe uma caixa com flores murchas, uma carta escrita em outra língua e seu nome repetido 7 vezes. Depois disso, a sombra começa a dormir com ela toda noite. Tempos depois, Jéssica morre misteriosamente, mas Renata afirma: ela nunca foi embora. Se você ficou até aqui, curta, comente e compartilhe para ajudar o canal.